Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje vamos ver que os astrônomos usando o nosso queridíssimo VLT, o Very Large Telescope do ESO no Chile, podem ter finalmente descoberto uma exolua. O que seria uma exolua? É uma lua que orbita um outro planeta, que não seja um planeta do Sistema Solar. É uma busca que os astrônomos têm aí há mais de 30 anos. Desde que o primeiro exoplaneta foi descoberto, se busca uma exolua. E até hoje não descobriram. Será que agora descobriram? Vamos entender essa história toda. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. E hoje vamos falar de algo que os astrônomos buscam aí há muito e muito tempo. Na verdade, desde que o primeiro exoplaneta foi descoberto, né? O primeiro orbitando um pulsar em 1992, mas o primeiro orbitando uma estrela parecida com o Sol é de 1995. Desde que este primeiro exoplaneta foi descoberto, os astrônomos buscam por uma exolua, que é descobrir uma lua em um outro planeta. Isso aqui no Sistema Solar, praticamente todos os planetas têm lua. É meio óbvio, né, de se pensar que nos outros sistemas, os outros planetas também terão lua. O grande problema disso é encontrar esta exolua. Por quê? Se encontrar um exoplaneta já é algo difícil, imagina encontrar uma exolua, que é algo muito mais complicado. A gente já teve aí diversos candidatos à exolua que acabaram não se confirmando, mas agora surgiu aí um trabalho que acabou de ser publicado na revista Nature, tá? Usando o que a gente, né, o VLT, o Very Large Telescope do ESO no Chile, e observando um objeto peculiar, um objeto que não é um planeta, mas é uma anã marrom. Então aqui nós vamos ter que fazer um parênteses também. O que é uma anã marrom? A anã marrom é um objeto muito curioso que a gente tem no universo, tá? A anã marrom, ela nasce como uma estrela a partir do colapso de uma nuvem de gás e tudo mais, mas ela não acumula massa suficiente para startar o processo de fusão nuclear. Então embora ela nasça como uma estrela, a gente brinca o seguinte, né? Que ela nasce como uma estrela, porém ela vive como um planeta, porque ela não tem o processo de fusão nuclear ali. Então ela fica nesse regime aí, digamos, intermediário, brilhando apenas com o calor residual da formação dela lá, ou seja, na juventude dela. Beleza? São objetos aí que tem um pouco mais que 18 vezes, né? Talvez a menor anã marrom, ela tenha entre 15 e 18 vezes a massa de Júpiter, mas não chega a 80 vezes a massa de Júpiter. Porque 80 vezes a massa de Júpiter seria aquele limite para um objeto virar estrela. Um objeto com 80 vezes a massa de Júpiter iniciaria o processo de fusão nuclear. Esse objeto em si, ele tem 37 vezes a massa de Júpiter, ele é conhecido como CD352722b, tá? Então, assim, ele é mais que suficiente, né, para não ser um planeta, mas é insuficiente para ser uma estrela. Isso é uma anã marrom, beleza? Então, isso é uma coisa. Detectar anã marrom já não é um negócio fácil no universo. Só que usando o Very Large Telescope do ESO no Chile, que tem um baita de um espectrógrafo, tá? E eles usaram um espectrógrafo chamado CRIRIS Plus no infravermelho, e isso é muito importante porque a anã marrom, você dificilmente vê ela na luz visível. Como ela acaba emitindo só esse calor residual de quando ela se formou, então a anã marrom você consegue detectar ela bem no infravermelho. Qualquer estudo que você queira fazer dela é
no infravermelho, e esse CRIRIS Plus ele fica instalado no Very Large Telescope do ESO no Chile, e ele então ele tem essa capacidade de observar no infravermelho. Durante 28 meses, entre outubro de 2023 e fevereiro de 2026, a equipe de astrônomos voltou repetidamente lá para observar esse objeto, essa anã marrom, tá? E acumulou 23 épocas de dados de alta qualidade. Cada época, para você entender o que é essa época que o astrônomo chama, né? Consistiu em 2 exposições de cerca de 10 minutos tomadas em posições alternativas, tá? E com isso, fazendo essas tomadas de imagem, né, de dados em posições alternativas, você conseguia então matar que ali você tinha a tal da anã marrom. Não é um trabalho fácil de fazer, né, porque a luz da estrela, né, mesmo separada, né, da anã marrom, ela poderia acabar contaminando o espectro. Então foi bem todo esse trabalho de astronomia, para o pessoal entender o seguinte, tá? O astrônomo ele passa uma boa parte do tempo dele limpando o dado, tá? Não importa se você faça uma simples astrofotografia, se você faça um trabalho mais complicado do mundo, boa parte do seu trabalho como astrônomo é limpar os dados. E foi isso que esses astrônomos, então, acabaram fazendo. E aí o que acontece? Quando eles fizeram todas as análises, limparam todos os dados, fizeram as simulações e tudo mais, virou então ali a ideia, né, de que ao redor do CD 352722b existia um objeto orbitando ele. Então, esta anã marrom, ela não estava sozinha, tá? E isso foi feito tanto com os dados observados como simulações que eles rodaram. Os dados bateram com as simulações de que aquele objeto sozinho não poderia ser, ele tinha que ter uma companheira ali. E aí, o lance é o seguinte: como chamar este objeto? Será que a gente pode chamar de exolua? Porque, vamos supor que ele se confirma, tá? Se ele se confirmar, a exolua, a gente fala que uma lua que orbita um planeta. Esse objeto não é um planeta, ele é uma anã marrom. Então, em vez de chamar de exolua, a gente tem que chamar do quê? De exosatélite? É o que o pessoal está chamando. É um nome horrível, eu vou continuar falando exolua mesmo, tá? Então, assim, tudo que a gente usa, né, é baseado no que a gente tem no sistema solar. Então, a gente usa esse nome aí de exolua. Existe, né, no universo um sistema análogo que a gente conhece bem, que é Próxima Centauri. Próxima Centauri, você tem uma estrela que tem uma companheira estelar e planetas orbitando essa companheira, mas a razão de massa ali é próxima de 10%. Tá? E o corpo central da Alpha Centauri, né, da Próxima Centauri, é uma estrela com fusão nuclear. O CD 352722 é um nível abaixo disso, né? E por isso a gente tem o que os astrônomos estão lutando agora, para vocês terem uma ideia, é na taxonomia, é de como dar um nome para este objeto que eles detectaram. Uma exolua, um exosatélite, o que pode ser isso, tá? O que pode ser isso? Então, assim, as anãs marrons, né, são jovens, são quentes, e um satélite tão massivo quanto o descoberto pode sofrer um aquecimento significativo por efeito de maré, o que abre a possibilidade ainda teórica de que corpos assim mantenham condições habitáveis. Olha só que legal. Mesmo estando longe de qualquer estrela verdadeira. Por quê? Porque se esse satélite ele ficar orbitando a anã marrom, e ele sofreu o efeito de gravidade, a gente chama de aquecimento por maré, que é aquele negócio de ficar espremendo, esticando, o interior dele pode ficar líquido. E aí, ficando líquido, tem água. E tendo água, já sabe tudo que pode acontecer. Ou seja, né, essa descoberta deste exosatélite ou exolua é muitíssimo interessante. Tá? É muitíssimo interessante. Como eu falei no começo, né, já foram descobertos mais de 6 mil exoplanetas no universo e até agora a gente não tem nenhuma grande definição assim de uma exolua, beleza? Mas isso é o que está mais próximo de tudo e parece, né? Assim, foi detectado esse objeto foi detectado, o lance é como chamar ele. Então a gente pode dizer que foi descoberta, assim, a primeira exolua do universo? Acho que podemos, né?
Muito legal. É o seguinte, né? Todo mundo sabe, essa descoberta foi feita pelo ESO. O ESO daqui a alguns anos vai ter o ELT, o Extremely Large Telescope, um telescópio que vai ter um espelho de 39 metros de diâmetro. Imagina, né, o tamanho dele comparado com o VLT, muito, muito maior. E aí, o que acontece? A ideia é que o ELT descubra, né? Isso aí tem há muitos anos, né? Há muitos anos eu falo disso aqui no canal. A ideia é que o Extremely Large Telescope consiga descobrir várias exoluas, não só em anãs marrons, mas também em exoplanetas, porque ele vai ser um telescópio muito, muito maior, e aí você vai ter muito mais instrumentos, muito mais precisos, instrumentos muito mais, né, sensíveis a essas descobertas, um espelho muito maior, então você vai poder ter essas descobertas. Essa é uma grande, né, ideia que os astrônomos têm, e isso pode até ajudar a gente a repensar, né, como a gente classificar esses objetos planetários. Então tá aí, muito provavelmente foi descoberta a exolua. A exolua. É o primeiro objeto semelhante a uma lua descoberto fora do sistema solar. Olha só que coisa interessante. Beleza? Pessoal, esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto diuturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!